E aí, meu povo, seja bem-vindo a este vídeo. O tema do vídeo de hoje é como eu comecei, por que surgiu a ideia de eu começar. Esse é o tema do vídeo. Tô aqui na estação, então bora falar para vocês o porquê e como que eu comecei nas entregas. Antes eu já peço que vocês venham curtir o vídeo, venham comentar se vocês estão gostando dos vídeos, se não está gostando. Dá uma opinião aí para nós aí, tá? Não seja morno, a Bíblia diz que o morno ele vomitar da boca dele, vomitar da minha boca. Então eu tenho que ser frio, tenho que ser aquele que critica, eu tenho que ser aquele que vai dar uma opinião aí favorável. Então comenta aí, eu vou aguardar você comentar. Bora, moleque! Olha como tá o trânsito hoje aqui. Bora, moleza! Os caras não gostam não. Então vamos lá, gente. Como que surgiu a ideia? Todo mundo estava ganhando dinheiro, menos eu. Então, o que eu pensei? Eu já estava com esse pensamento 6 meses antes de fazer entregas por aplicativo. Tá. Porém, eu tinha um dinheiro ainda, eu tinha um dinheiro guardado, eu tinha parado de trabalhar, mas como eu sempre guardei dinheiro, eu tinha um dinheiro guardado. Então eu fiquei durante uns 4, 5 meses sem trabalhar, mas com dinheiro. Eu tinha mais de 6 mil reais. Entendeu? Então vivia bem. Por quê? Os meses que eu trabalhei eu ia guardando, porque eu não sou igual muitas pessoas, pobre premium, que quer ficar mostrando que tem dinheiro. Não, eu sou minimalista. Eu só uso aquilo, só compro aquilo que eu vou usar. Porque eu não tenho a mente de pessoas que são da favela, de essa mentalidade de pobre premium. Sabe, mãe do Kiko? Eu compro. Meu marido tem 2 empregos, a mãe do Cris também. Meu marido tem 2 empregos. Então, eu não tenho essa mentalidade. Então, eu tinha guardado um dinheiro e fiquei vivendo com esse dinheiro. Depois que o dinheiro acabou, né, que aí eu fui pensar em fazer. Só que voltando um pouco antes, eu trabalhei em alguns lugares, trabalhei com meus irmãos de limpeza, de coifa, essas coisas. Nesse tempo, eu estava com pouco recurso. Entendeu? Tava com pouco recurso. Eu só iniciei mesmo quando eu só estava com uns 200, 300 reais. Por isso que eu falei, só iniciei com 50. Porque o resto do dinheiro eu investi. Vou contando para vocês aos poucos, para vocês entenderem. Aí eu falei, né, como que eu trabalhei, enfim, guardei dinheiro. E como que surgiu a ideia, Washington? Eu estava pesquisando no YouTube de renda extra, fazer dinheiro, enfim, dentro de casa, não sei o quê. E apareceu para mim, acho que dos Gêmeos Invest, eles falando sobre entregas. Aí eu falei, mas eu não tenho moto, vai vendo. Eu não tenho moto, como que eu vou fazer? Aí ele falou, não, eu fiquei sabendo que até de bicicleta dá para fazer. Eu falei, opa, fui pesquisar. Não tinha bicicleta, só tinha um celular e um sonho. Um celular e um sonho. O que eu fiz? Comprei uma bag de 20 litros, comecei a fazer entregas, me cadastrei em 2 aplicativos, Uber e iFood. O iFood demorou para me registrar. A única que me aceitou rápido foi a Uber. Então eu comecei fazendo Uber. E a Uber, a categoria que liberou para mim, era de 4,60. Tem até um vídeo no canal que eu rejeitei uma proposta, tem o título. Eu vou colocar a foto aí para vocês. Vou tirar o print e vou colocar aí na tela.
Esse vídeo, no dia eu tinha rejeitado uma proposta de serviço para trabalhar na área de educador social com jovens e adultos com necessidades especiais. O salário era bom, 2.000 e pouco, mas eu rejeitei. E naquele dia, eu fiquei pensando, nossa, por que eu rejeitei? Porque foi um dos piores dias que eu trabalhei. Porque só o valor era 4,60 centavos. Então é assim, era pouco. Entendeu? Era pouco. É pouco. Eu tinha que fazer para dar 60 reais, tinha que fazer mais de 15. A minha meta era 15 entregas por dia, para eu conseguir ter pelo menos uns 500 reais por mês. Olha o sofrimento. Eu podia desistir, podia falar que isso não é para mim, mas eu prossegui. Aí depois de tanto fazer, alguns meses eles liberaram outra categoria, tá? Que é entrega. Tinha Flash, o Flash, eles mudaram os nomes. Tá? Aí eles liberaram essa categoria e eu consegui ganhos maiores, né? Porque lá era 4,50, 4 e pouco. Entregas mínimo é 6,60, 6 e pouco. Tá? Então, foi isso que aconteceu. E chegamos até aqui. Aí depois disso, depois de uns 2, 3 meses que o iFood liberou. Aí comecei a fazer iFood. Eu fazia das 7 às 3 horas da tarde, eu já tinha 60 reais. Eu fazia pelo bairro Centro. Eu bolei uma estratégia, que eu tenho uma mente estratégica. Eu bolei uma estratégia e fui fazendo por lá, porque lá toca bastante. E corridas perto. Porém, é muita gente. Então, além disso, perdi esse medo, porque eu tinha medo de fazer lá no centro, que às vezes a pessoa me conhecer, enfim, a minha cabeça, né? Do julgamento das pessoas. Aí aí comecei fazendo pra lá, comecei a ganhar, aí valendo a pena, 60 reais por dia. Sim. Aí eu ia pra casa, enfim, faz a conta. Segunda a sexta, 60, o quanto que dá. Entendeu? Então essa foi uma pequena parte da história de como surgiu e de como eu comecei a fazer. Tinha tantas opiniões das pessoas também que já fazem, falando, uns falavam que é fácil, outros falavam que é difícil. E mesmo assim eu peguei a minha experiência, a minha própria opinião e fui vendo o que funcionava para mim, o que funciona melhor, que é o que vocês têm que fazer. Vocês têm que ver, testar e ver o que funciona melhor para vocês. E o engraçado é que a oportunidade estava na minha frente o tempo todo. Mas eu não fazia. Por que eu acho? Por medo, por vergonha, é necessidade de aprovação, né? Porque infelizmente as pessoas têm um pensamento negativo, né? Com relação a essa profissão, a essa área. E, enfim, é aquilo, é você cuidar da sua mente, tá? Porque o pensamento das pessoas não é nada. E todo trabalho é digno, né? O obreiro é digno do seu salário. Então, essa é a visão. Às vezes você é gari, às vezes você é entregador de bike, de moto, e você tem vergonha, sua avó, sua mãe, sua tia, seu pai fala, vai arrumar um emprego de verdade, não sei o quê. Sabe o que vocês devem mandar eles ir?
cuidar da vida deles. Entendeu? Porque a vida é sua. Aí você vai ficar vivendo a vida dos outros. Olha que bonito. Pela opinião, e aí? Eles vão viver a deles. Eles estão vivendo a deles. Aí você vai seguir um pensamento, uma opinião que é só deles. Não tem lógica. Não tem lógica. Aí você vai viver a vida quando da opinião deles. Entendeu? Não tem como. Para você evoluir, você tem que ir ao contrário da opinião das pessoas, ao contrário do que o pai pensa, ao contrário do que o irmão pensa, do que o tio, do que não sei quem mais pensa. E além, ao contrário. Então é isso, um pouquinho do pensamento. Aí, eu comecei, antes eu fazia, normal, e depois eu comecei fazendo com estratégia. Que é o que muitas pessoas não fazem, eles não colocam estratégia. Por isso que eles não têm um progresso. Porque as pessoas têm um preconceito com isso, porque elas acham que não ganham dinheiro. E dinheiro, qualquer lugar, você trabalhando, reciclagem, você ganha dinheiro. A questão é a mentalidade. Que eu sempre fui uma pessoa que sempre investiu uma parte do dinheiro, em qualquer área que eu trabalhei. Entendeu? Ah, mas fulano é entregador e não tem dinheiro. O problema é dele. Em qualquer lugar ele não vai ter dinheiro. Por quê? Ele não cuida, ele não guarda uma parte do dinheiro. Qualquer área, qualquer profissão. As pessoas acham que tem que ganhar mais para viver bem. Não é. É saber administrar o que você tem. Ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Ah, o trem chegou aqui. Então é essa a visão. É essa a visão que você deve ter. Estratégica, senão não dá certo. Welcome to CPTM. We are here for you. Este trem vai para a estação Rio Grande da Serra. Então é isso. Vamos encerrar aqui. Rio Grande da Serra Station. Vou tirar o microfone. Então é isso. Entendeu? Se você ficar na opinião dos outros e ficar também, se você não tiver estratégia, não adianta. Eu lembro que minha mãe sempre trabalhou desde de nova, né? E ela sempre guardava um dinheiro. Podia estar ninguém, todo mundo acabou o dinheiro. Ela sempre tinha um dinheiro guardado. Então é aprendendo, né? Na prática. Então é isso. Tirar isso aqui. Então essas três coisas. Cuidar da sua cabeça para ninguém entrar nela. Estratégia. E investir uma parte. Essas três. O básico do básico. Então, gente, foi isso. Com o tempo você vai vendo o que fica melhor para você, você vai testando, treinando e você vai ficando bom. Agora eu sei as melhores regiões, os aplicativos que toca melhor e assim vai. Então, como que surgiu a ideia? Foi uma necessidade que eu tinha vergonha, não conhecia. Aí eu conheci pelo canal do YouTube e comecei fazendo. Então foi isso. Aí criei já conta MEI, já um monte de coisa para proteger os ganhos, enfim. Tem bastante estratégia que eu possa passar para vocês aí mais para frente. Mas o básico foi esse. É o básico do básico. Tá bom? Então vamos ficando por aqui. Se vocês quiserem algo mais detalhado, eu não quero detalhar para não ficar cansativo, sabe? Mas foi isso. Não trabalho para as pessoas, trabalho para mim. Faço o valor certinho
pago minhas contas, invisto o que eu preciso investir. Inclusive eu fiquei do zero, tô levantando novamente. Sujaram meu nome, enfim, né? Não detalhei tudo. Emprestei o nome 2 vezes, limpei uma, depois emprestei, sujaram 2 vezes. Então basicamente eu tô começando do zero. Deixar uma mensagem para vocês. Tá perdido, não sabe o que fazer, entra para as entregas, guarda o dinheiro, já entra com estratégia, guarda um dinheiro, um recurso todo mês para você ir progredindo, entra como renda extra, enfim, e para você progredir, tá? E não empresta seu nome, principalmente eu emprestei 2 vezes, olha o que aconteceu. Aí tô começando de novo do zero pra limpar e enfim. E quando eu conseguir, né, não vou emprestar dinheiro. Por quê? Porque os mesmos têm a mesma capacidade. Todos eles têm a mesma capacidade. A questão é que a pessoa quer ficar desse jeito para ficar reclamando. Ah, fulano emprestou o nome pra mim, é egoísta e não sei o que, mimimi. Enfim, detalhei pra vocês o começo. Espero que vocês tenham gostado. Iniciei por a necessidade, enfim, que eu não queria voltar para trabalhar naquela empresa, tá? Então é isso. Foi por esse motivo que a gente iniciou nas entregas aí. Tá bom? Fica com Deus. Fica com Deus, tá? Você que não é inscrito, se inscreva, curte, comenta. Deus abençoe, é nóis. Tchau!